Maranata, desbravadores! Vamos para mais uma leitura da Bíblia. É a leitura do nosso ano bíblico juvenil. E hoje é a leitura do dia 25 de julho. Isaías, capítulo 5. Hoje vamos começar a leitura de alguns capítulos do livro do profeta Isaías. A parábola da vinha má. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, eis aí o clamor. Ais contra os perversos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá descer a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se e manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem
mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Deus castigará o seu povo. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como montouro no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e vêm apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme. Não se lhes desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe as sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão. E rosnando, arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramarão contra Israel naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra de Israel, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Desbravadores, juvenis e adolescentes. Acabamos de ler uma extraordinária profecia contra o povo de Israel. Por que Deus proferiu tal profecia assim? Sabe por quê? Porque eles não cumpriram fielmente a parte que lhes correspondia. Bom dia.